Eu investi R$ 5.000 no CDB pré-fixado do PicPay. E hoje eu vou mostrar exatamente quanto isso rendeu em apenas 2 meses completos. Sem enrolação, sem simulação fake, sem aqueles cálculos irreais que muita gente mostra na internet. Inclusive, eu vou mostrar na tela com um print quanto ficou bruto, quanto o governo pegou de imposto, por que o IOF ficou zerado, quanto realmente sobrou líquido na conta e, principalmente, se valeu a pena travar uma taxa de quase 14,5% ao ano nesse cenário atual do Brasil. E já adiantando uma coisa, muita gente olha um rendimento de pouco mais de R$ 100 e acha pouco, mas quando você entende o que aconteceu aqui por trás da operação, percebe que isso é exatamente o tipo de investimento que faz patrimônio crescer sem depender de sorte. Porque enquanto muita gente está correndo atrás de operação milagrosas, aposta trade e promessas de enriquecimento rápido, tem gente simplesmente travando juros altos e deixando o tempo trabalhar. E o mais interessante é que esse investimento foi feito no momento em que muita gente ainda estava parada na caixinha automática, rendendo menos. Então hoje eu quero comparar tudo isso de forma prática. Para quem caiu aqui agora, isso aqui não é teoria. Esse investimento foi feito de verdade dentro do BTG Pactual. Foram R$ 5.000 investidos no CDB pré-fixado do PicPay, com vencimento em 2029, travando uma taxa de 14,44% ao ano. Eu investi no dia 10 de março de 2026. Hoje, depois de exatamente 2 meses completos, a aplicação está mostrando saldo bruto de R$ 5.108,20. O saldo líquido de R$ 5.083,86, ou seja, o investimento gerou R$ 108,20 brutos, mas depois do imposto de renda sobraram R$ 83,86 líquidos. Mas calma, porque daqui a pouco eu vou mostrar um detalhe que quase ninguém percebe. O governo ficou com praticamente 22,5% do lucro que tive. E isso muda completamente a visão sobre investimento de curto prazo. Antes da gente entrar nos números, deixa eu explicar rapidamente o que é um CDB pré-fixado. Porque vejo muita gente investindo sem entender o que realmente comprou. Quando você investe no CDB pré-fixado, você basicamente está emprestando dinheiro para o banco. No meu caso, para o PicPay Bank. E em troca disso, o banco promete devolver o seu dinheiro mais uma taxa fixa combinada no momento da compra. E aqui entra um detalhe importante. A taxa foi travada em 14,44% ao ano. Ou seja, independentemente do que acontecer com a Selic depois, eu continuo recebendo exatamente essa rentabilidade contratada. Isso pode ser excelente ou ruim. Depende muito do cenário econômico. Se os juros começarem a cair no Brasil, quem travou taxas altas agora provavelmente vai sorrir na frente. Mas se os juros continuarem subindo, novos CDBs podem ficar mais atrativos do que o meu. Esse é o modelo do pré-fixado. Você troca previsibilidade por flexibilidade. Agora vamos falar da taxa. 14,44% ao ano é uma taxa forte? Sim, muito forte. Principalmente vindo de um banco digital conhecido e acessível. Porque vamos lembrar uma coisa, durante muitos anos o brasileiro se acostumou com renda fixa pagando muito pouco. Teve época em que o Tesouro rendia pouco, CDB pagava quase nada, poupança era completamente enganada pela inflação, mas o cenário mudou. Hoje os juros brasileiros continuam muito altos e isso criou uma oportunidade absurda para a renda fixa. Só que existe um erro que muita gente comete, olhar apenas para o percentual anual e esquecer o prazo. Porque 14,44% ao ano não significa que em 2 meses você vai ganhar 14%. Muita gente ainda se confunde nisso. O rendimento acontece proporcionalmente ao tempo. E é justamente por isso que os R$ 5.000 viraram R$ 5.108,20 brutos. O ganho foi de R$ 108,20 em cerca de 2 meses. Agora imagina isso escalando com aportes mensais, reinvestimento, com o tempo, com juros compostos. É aí que a renda fixa começa a ficar realmente interessante. Agora vem uma parte que muita gente tem muita dúvida, que é a questão do IOF. Muita gente acha que todo investimento paga IOF, mas isso não é verdade. O IOF só existe em investimentos com resgate com menos de 30 dias. E eles funcionam como uma trava para impedir movimentações muito curtas. Quando está ali nos primeiros dias,
o IOF praticamente destrói boa parte do lucro. Só que no meu caso, o investimento ficou mais de 30 dias parados. Resultado, o IOF ficou zerado. E isso aparece claramente aqui na tela do aplicativo. Então, olha como isso muda completamente a rentabilidade. Se eu tivesse tirado antes de 30 dias, o governo teria pego o IOF mais o IR, ou seja, seria uma dupla mordida. E isso é algo que quase ninguém explica direito na internet. Agora vamos para uma parte que chama mais atenção, o imposto de renda, ou o IR. Aqui aconteceu exatamente o seguinte: o investimento gerou R$ 108,20, como já falei, de lucro bruto. Só que o saldo líquido ficou de R$ 83,86. A diferença foi o IR que levou R$ 24,34 do meu lucro. E agora vem a parte importante. A renda fixa no Brasil usa a tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixar investido, menos imposto você paga. A tabela funciona assim: investimentos de até 180 dias, você paga 22,5% de IR. De 181 dias até 360 dias, paga 20%. De 361 dias a 720 dias, paga 17,5%. E acima de 720 dias, que é acima de 2 anos, paga somente 15% em qualquer investimento. Como esse movimento ficou cerca de 2 meses, ele caiu na maior faixa, que foi 22,5%. Então o governo pegou 24,34 dos 108,20. E isso faz muita gente perceber uma coisa: investimento de curto prazo sofre bastante impacto do imposto. E agora imagina quem faz giro de carteira toda hora, todo mês. A pessoa muitas vezes acha que está ganhando, mas o imposto vai corroindo parte relevante do rendimento. Agora vamos fazer uma comparação interessante. Se esses mesmos R$ 5.000 estivessem parados na conta ou até mesmo na poupança, o rendimento provavelmente seria menor. E aqui entra um ponto psicológico muito importante. Muita gente acha que a renda fixa é sem graça porque olha apenas o ganho de curto prazo. Só que o patrimônio não cresce por emoção, ele cresce por consistência. Esse investimento gerou mais de R$ 80 líquidos aproximadamente em 2 meses. Agora imagina, fazendo isso constantemente, aumentando cada vez mais os aportes, reinvestindo os rendimentos durante anos. É exatamente aí que a bola de neve começa. E sinceramente, a maior vantagem da renda fixa hoje nem é só o rendimento, é a previsibilidade. Você sabe quanto contratou, quanto tende a receber e o nível do risco que está assumindo. Isso muda completamente a tranquilidade financeira. Agora eu vou falar uma coisa que pouca gente comenta. Quando você traz uma taxa pré-fixada alta, você está meio que congelando o cenário atual. E isso pode virar ouro e se os juros começarem a cair nos próximos anos. Porque quem investir depois talvez não encontre mais 14%, 13% ou taxas tão agressivas assim. E lembrando que hoje nossa taxa está a 14,5%. E eu travei a minha taxa no pré-fixado com 14,44%. Então, às vezes, o maior valor de um pré-fixado não está no rendimento de 2 meses, mas sim no que ele representa no longo prazo. É quase como garantir um contrato de juros altos, enquanto o mercado inteiro muda depois. E é justamente por isso que investidores mais experientes acompanham o ciclo de juros com tanta atenção. Então, resumindo tudo, eu investi R$ 5.000 no CDB pré-fixado do PicPay, pagando 14,44% ao ano, depois de aproximadamente 2 meses. O saldo bruto ficou em R$ 5.108,20, gerando R$ 108,20 de rendimento bruto. O governo pegou 24,84 de imposto de renda. E o IOF ficou zerado porque o dinheiro passou de 30 dias. E no final, o lucro líquido real foi de R$ 83,86. Agora eu quero saber uma coisa. Você acha que vale a pena travar uma taxa dessa hoje? Ou prefere investimentos pós-fixado, acompanhando a Selic? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero entender como vocês estão pensando nesse cenário atual. E principalmente, vocês acham que os juros no Brasil ainda vão subir mais? Ou vamos continuar no ciclo de queda? Porque isso muda completamente a estratégia de quem investe em renda fixa. E se você curte vídeos mostrando investimentos reais, números reais, rendimentos na prática sem maquiagem, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui agora, porque ainda tem muito conteúdo vindo por aí.
aportes reais, carteira do canal, dividendos, renda fixa, fundos imobiliários, ações e experiências reais investindo com pouco dinheiro. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e fica com Deus.